Boa noite, pessoal. Espero encontrá-los todos bem para essa próxima aula nossa. Hoje nós vamos estar tratando da correção do exercício que ficou na aula anterior, né? Que foi aquela atividade de uma questão objetiva, né? Com testes que caiu no ENAD. E depois a gente vai estar voltando a falar um pouquinho sobre os modelos de liderança e ao fim, depois vocês terão uma atividade online para estar realizando também. Espero encontrá-los todos bem, com saúde e vamos nos adaptando a essa pandemia, não é verdade? Vamos lá então? Na aula passada, nós tivemos essa questão do ENAD aqui. E a questão dizia o seguinte: um dos principais desafios do líder é conseguir a dedicação e o empenho dos seus liderados na realização das atividades e tarefas que lhes competem, visando a alcançar os objetivos organizacionais. A liderança efetiva pressupõe, portanto, o poder de persuasão do líder e de técnicas motivacionais que podem orientar as ações do líder. É correto, vamos lá, é correto afirmar que, letra A expectativa dos indivíduos sobre a sua habilidade em desempenhar uma tarefa com sucesso é uma importante fonte de motivação no trabalho. Esta está correta, gente. Por quê? E é o papel primordial do líder mostrar para os seus liderados que eles têm competência e habilidade, né? Dar motivação para que eles tenham ideia de que eles podem realmente realizar aquela tarefa. Isso daí é uma fonte inestimável de motivação. Então essa alternativa está correta. A letra B. Objetivos genéricos e abrangentes que dão margens para diferentes interpretações e ações são uma importante fonte de motivação no trabalho. Objetivos genéricos que dão margens para diferentes interpretações e ações nunca podem e devem ser uma fonte de motivação. Se ele está dando margem para diversas interpretações, isso vai gerar conflito. Então, isso não vai ser uma fonte geradora de motivação. Então, está incorreto. Letra C. Os indivíduos tendem a se esforçar e a melhorar seu desempenho quando acreditam que esse desempenho diferenciado resultará em recompensas para o grupo. Na verdade, é claro que todos devem pensar no grande objetivo maior, que é o empenho da organização onde eles estão. Tá? Mas eles se esforçam, na verdade, quando eles acreditam que podem realizar aquela tarefa. E para isso precisa do líder. Então essa daí estaria incorreta. Letra D. Todas as modalidades de recompensas e punições são legítimas. Todas não. Então todos é um termo muito abrangente. Ele já peca aí na alternativa. Todos os indivíduos possuem elevadas necessidades de poder. Nem todos. Tem alguns indivíduos que gostam de ficar na zona de conforto, né? E adoram ser mandados. Então já peca por aí também. Então a alternativa correta seria a letra A. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre diversos tipos de liderança, que é o nosso tema. E a gente vai começar falando sobre liderança contingencial. Como diz o tema, contingencial depende da situação. Esse tema vem lá da administração contingencial, né? Que era a administração voltada, a administração uma das mais modernas, que dependendo da situação que está acontecendo no país, na comunidade, no local onde está inserida aquela empresa. E a liderança situacional nada mais é do que isso. É aquela liderança voltada para o momento, dependendo do que está acontecendo naquele momento, dependendo da situação. Então, ela se adapta, ela traz um estilo de liderança que atenda à necessidade daquele momento. Então, para a liderança situacional, não existe um tipo de liderança perfeita para todos os momentos. A liderança situacional, ela identifica qual é o perfil daquele momento e traz para aquele momento um tipo de liderança, que nós vamos estar estudando daqui para frente. Ok? Analisaremos a seguir, então, as principais hipóteses a respeito desse tipo de liderança situacional. Então, quais seriam as lideranças que nós, seguindo esse estilo de liderança situacional, que nós, enquanto líderes, poderíamos utilizar no nosso dia a dia dentro de uma organização? Que tipo de carta na manga eu posso tirar? Né? Então, quais são os estilos que a gente pode estar trazendo? A primeira que nós vamos tratar é o modelo Tannenbaum-Schmidt, que nós até comentamos um pouco sobre ele na aula passada. Tá? E esse modelo, ele propõe 3 critérios para avaliar a situação, o que está acontecendo, que é o que diz a liderança situacional. Primeira coisa que tem que ser analisada
é o próprio gerente, né? Quem está liderando aquele momento. E como que é o comportamento desse líder? Esse comportamento tem relação com a sua formação, com o seu conhecimento, valores, experiência. Ou seja, essa pessoa realmente valoriza a liberdade, priorizará comportamentos democráticos. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, a primeira coisa a ser analisada é o próprio gerente. A segunda coisa a ser analisada são os funcionários. E como que é o comportamento desse funcionário? Ele tem capacidade para identificar os objetivos da organização? Ou ele precisa ser orientado? Ou ele tem uma capacidade já intuitiva de estar observando os objetivos da organização? Esse funcionário, ele tem desejo de assumir responsabilidades, de tomar decisões ou não? Ele prefere ser mandado? Ele tem experiência, ele tem vontade de participar, ele é independente? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Isso influencia na hora de escolher o estilo de liderança. Então, dessa forma, nós devemos analisar os funcionários também. O terceiro momento é analisar a situação. Como que está o clima dentro da empresa, como que é o grupo de trabalho, como que está a tarefa, se está tendo muita pressão dentro da empresa, qual a situação que está acontecendo. Isso também deve ser analisado. Então, esses 3 critérios, segundo Tannenbaum-Schmidt, devem ser analisados para nós deliberarmos qual estilo de liderança nós vamos estar utilizando, ok? Aí vem para nós o modelo de Fiedler. E Fiedler entende que as situações que os líderes enfrentam devem ser avaliadas em 3 características que a gente vai estar trabalhando agora. E 3 características do que? De favorabilidade. O que esse termo favorabilidade? É o que favorece a relação, né? Para se criar esse modelo de liderança. Então, o que precisa primeiro ser analisado é essa relação entre o líder e o seguidor. Se realmente o sentimento do liderado é positivo e favorável em relação ao seu líder, ou não, ou se é desfavorável. Então, isso é uma situação que deve ser muito analisada antes de lançar mão de uma situação de liderança. Então, devemos, com certeza, analisar o sentimento do liderado para com o seu líder. O que mais? Devemos analisar também o grau de estruturação da tarefa. Será que essa tarefa foi bem definida pelo líder? Bem organizada? E essa tarefa, se ela foi bem definida e organizada, ela vai favorecer o líder. Então, isso é muito importante, que as tarefas sejam bem definidas e organizadas. Então, por isso, nós devemos analisar a estruturação da tarefa. E que mais? Segundo Fiedler, nós devemos também analisar o poder da posição. Ou seja, qual a posição do líder no sentido de promover ou remover os integrantes. E seu título indicar autoridade, ele terá situação favorável? Ou seja, se ele promover alguém ou remover algum integrante da equipe que não estava dando certo no trabalho, essa autoridade dele vai ser questionada? Como que está a posição dele? Será que ele tem uma posição consolidada para que em um momento que ele precise promover ou remover algum integrante, ele vai ser questionado ou não? Então isso também deve ser analisado. Então, de acordo com Fiedler, nós devemos analisar essas 3 características de favorabilidade: relação do líder com o seguidor, o grau de estruturação da tarefa e o poder da posição do líder, né? Quão forte é esse poder, ok? E Fiedler e outros pesquisadores, eles fizeram uma série de questionários de pesquisas e chegaram às seguintes conclusões. A liderança orientada para a tarefa ela é mais eficaz em situações muito favoráveis ou em situações desfavoráveis. Então, quando nós vamos aplicar essa liderança orientada para a tarefa, o que é a liderança orientada para a tarefa? Aquela liderança que o chefe determina você para realizar determinada tarefa. Ou seja, você vai realizar aquela tarefa dessa forma, seguindo essas premissas. Então, ela é bem orientada para que você faça a sua tarefa. Então, esse tipo de liderança, ela é mais eficaz em situações muito desfavoráveis, que é os momentos que nós estamos tendo conflitos. Então, ele vai lá, ele chega, dá a ordem e o funcionário vai ter que realizar para que se acalme aquela bagunça, né? Aquele conflito. E também situações muito favoráveis. Por quê? Muitas vezes, quando a empresa ou a organização está numa situação muito favorável, o
que acontece com aquela empresa? Ela pode acabar perdendo a mão, que a gente fala, ou seja, ela pode acabar por comodismo, tá tudo bem, tá tudo favorável, relaxar um pouquinho, né, e perder mercado. Então, é importante nesses momentos que a liderança seja orientada para a tarefa. E a liderança orientada para as pessoas é mais eficaz em situações intermediárias. Nem tanto muito conflito, nem tanto com muito tranquilidade. Então ela fica na parte intermediária ali. Ok, gente? Mas de acordo com o Fiedler, uma ideia dele foi de flexibilizar. Então o líder tem que ter o ponto certo da flexibilização para poder ajustar de acordo com cada situação, que é a liderança situacional que nós estamos discutindo hoje, a liderança contingencial, ou seja, dependendo da situação. Então essa flexibilidade é muito importante para o líder, para ele se adaptar a essa liderança contingencial. Foi o que a gente começou falando na aula de hoje. E aí a gente vai para o modelo de Hersey-Blanchard. Tá? Esse modelo ele foca mais, focaliza mais em uma falha do modelo de Fiedler, que Fiedler desconsiderava um pouquinho o seguidor. Ele focava muito no líder e deixava de lado um pouquinho o seguidor. Aí veio Hersey e Blanchard e começou a analisar também o seguidor. E segundo ele, a maturidade do seguidor e o interesse dele fazer um trabalho muito bom é a principal característica para a situação de qualquer líder que ele vai enfrentar. Então é muito importante analisar o seguidor. E de acordo com ele, quanto mais maduro for o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder. O que quer dizer isso? Se eu tenho um seguidor bastante maduro, ou seja, é um cara responsável, que sabe trabalhar em diversos setores, que não precisa de comando para estar realizando a tarefa, eu vou poder ter um líder que não precisa de usar tanta autoridade dele, para que o comando seja aceito e seja feito. Então, essa relação é diretamente proporcional, ou seja, quanto mais maduro o líder, quanto mais maduro o seguidor, menos intenso o líder. Quanto menos maduro o seguidor, mais intenso o líder. Ok, gente? Bom, aí essa ideia de Hersey e Blanchard divide em 4 estilos ou formas de liderança. O primeiro estilo é o estilo que a gente chama de comando. Este é um estilo de alto nível de comportamento orientado para a tarefa. É aquele estilo que é voltado para aqueles seguidores que possuem baixo nível de maturidade. Então, é aquele seguidor que só funciona quando ele é mandado. Ele não é maduro o suficiente para realizar uma tarefa sozinho. Então, esse é o estilo de comando, que vai precisar de um alto nível de comportamento do líder, né, para a tarefa. O segundo é o estilo que a gente chama de venda. Esse estilo ele é orientado tanto simultaneamente para a tarefa e o relacionamento. Como isso? Ele é forte tanto para a tarefa como para o relacionamento. Porque nesse caso, as pessoas têm uma imensa vontade de assumir responsabilidade, mas elas não têm experiência e nem conhecimento para tal. Então aí vai precisar do líder para que ele seja diretivo, né? E ao mesmo tempo ele ofereça apoio emocional e entusiasmo para os seus liderados. Ou seja, aquele cara que vai ensinar, né, o liderado de como realizar a tarefa, sabendo que aquele liderado ele tem muita vontade de realizar aquilo. Então, ao mesmo tempo, ele tem que ser diretivo e também emocional. A gente vai para o terceiro estilo, que é a participação. Ok, gente? Esse estilo ele é orientado fortemente para o relacionamento, ele ajustando as pessoas com muita competência, mas pouco interesse para assumir responsabilidades, por insegurança ou motivação. Então, neste caso aqui, no estilo de participação, o que acontece? As pessoas têm muita competência, mas elas não têm muito interesse não de assumir responsabilidades. Então, tem que entrar com esse estilo de participação, e que é fortemente voltado para as pessoas. Ele vai ter que ter um poder de convencimento muito grande, um poder de persuasão, que foi uma das nossas aulas, muito grande, para estar convencendo e motivando este funcionário, esse liderado. O quarto e último é o de delegação. Nesse caso, ele pede pouca atenção tanto para a tarefa como para as pessoas. É quando o nosso seguidor, né, os nossos funcionários, tem competência suficiente para desempenhar aquela tarefa sozinho, sem precisar de comando do líder. Então, ele pode ter pouca atenção tanto à tarefa quanto aos relacionamentos, que o funcionário por si só
vai realizar muito bem aquela tarefa. Ok? Então essas foram as ideias de Hersey e Blanchard. Ok? Como disse para vocês, o foco maior dele era nos liderados, que foi uma falha do modelo anterior. Aí a gente vai falar de uma liderança muito utilizada na administração do século XXI, que é a chamada liderança carismática. Então, o gestor dessa liderança, ele vai trabalhar muito com as emoções. É aquele cara que é muito bom comunicador, aquele cara que sabe motivar, aquele cara que traz os seus liderados para com ele. Então, ele sempre procura encorajar e inspirar seus seguidores para que eles vejam os problemas de maneira diferente e se doem ao máximo para que absorvam e consigam realizar as ideias que esse líder está passando. E as principais designações desse líder carismático são a inspiração. Ele é um cara que inspira, então ele é um líder inspirador. Ele transforma a realidade daquele funcionário, daquele liderado. Ele é revolucionário, ele promove revolução, ele consegue transformar muitas coisas. E com certeza ele é um agente de mudança. Então esse é um estilo de liderança muito usado hoje no século XXI. E para terminar, a gente vai falar da liderança transacional. O próprio nome diz, depende de uma transação. Eu vou liderar aquele certo grupo de pessoas, só que eu vou fazer uma transação com eles. Eu vou prometer alguma coisa em contrapartida. Então, o que ele promete? Ele promete promoções, aumentos salariais, autonomia e liberdade para uso do tempo, atendimento de solicitações relacionadas à transferência, ou seja, eu preciso me transferir para aquele setor, tem como se me ajudar. Então, ele sempre faz uma transação, ele promete alguma coisa em troca, certo? Mas, segundo o Amitai Etzioni, essas recompensas materiais muitas vezes podem vir junto com as psicológicas. E esses gerentes devem estar sempre equilibrando todas essas. Então, fazendo uma recapitulação desde o primeiro tópico lá, hoje nós estudamos a liderança contingencial, que é aquela que depende da situação. E essa liderança contingencial, como ela depende da situação, a gente vai usar um estilo de liderança mais correto para cada situação. Diante disso, nós começamos a trazer em mão todos os estilos de liderança que a gente pode estar utilizando. A gente falou do modelo de Tamenbay e Smith, que propunham 3 critérios para avaliar a situação, ou seja, ele propunha avaliar o gerente, depois os funcionários, depois a situação. Depois a gente falou do modelo de Fiedler, que era mais voltado para o grau de favorabilidade em relação ao líder e o seguidor, em relação ao grau da tarefa e também do poder de posição do líder. E o Fiedler dizia o seguinte, que a relação entre liderado e líder era sempre direta, né? Isso era muito importante. E a liderança orientada para a tarefa é eficaz em situações muito favoráveis ou desfavoráveis, falamos sobre isso também. E daí a gente falou do modelo de Hersey e Blanchard, que é o modelo que pegou um pequeno erro que ficou do modelo anterior de Fiedler, que foi o fato dele desconsiderar o seguidor. Aí o modelo de Hersey e Blanchard focou totalmente no seguidor. E esse modelo dividiu-se em 4 estilos de comando, que era o comando, venda, participação e delegação. Ok? E fechamos com a liderança carismática, que é a liderança voltada para o século XXI, e a liderança transacional. Ok? Espero que todos tenham compreendido. No horário da aula estarei lá disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.